Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Chamado dos 4 primeiros discípulos. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Mateus capítulo 4, versículo 18. As Escrituras mostram André sempre próximo a Cristo. Esteve na última ceia, viu o Senhor ressuscitado, testemunhou a ascensão e recebeu graças e dons no primeiro Pentecostes. Estamos na 34ª quinta-feira do tempo comum, 30 de novembro de 2023, dia do apóstolo Santo André, responsável por recrutar os primeiros discípulos para o Senhor. Nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia. Pescador e filho de Jonas, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias. Então André apresentou Simão a Jesus. São Gregório Magno diz que Pedro e André não tinham visto que Jesus Cristo tivesse feito algum milagre. Nada tinham ouvido do prêmio eterno e, porém, ao ouvir a voz do Salvador, se olvidaram de tudo o que acreditavam ter. As Escrituras mostram André sempre próximo a Cristo. Esteve na última ceia, viu o Senhor ressuscitado, testemunhou a ascensão e recebeu graças e dons no primeiro Pentecostes. Cristo, Senhor, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. Santo André ajudou a estabelecer a fé na Palestina e provavelmente evangelizou na Sítia, Épiro, Acaia, Hélade, Capadócia, Galácia, Bitínia, Trácia, Macedônia, Tessália e Bizâncio, onde determinou a função da igreja local e apontou Santo Eustáquio como primeiro bispo. Em Acaia, formou um grande rebanho e fundou a comunidade cristã de Patras, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos, da qual foi bispo e que a tradição conta como local da sua crucificação, amarrado à madeira em forma de X, que ficam conhecidas como a Cruz de Santo André. Seus restos foram transferidos para Constantinopla e depositados na Igreja dos Apóstolos, tornando-se padroeiro da cidade. No início do século XIII, os franceses tomam a região, o que incentiva o cardeal Pedro de Capua levar as relíquias para a Itália e as depositar na Catedral de Amalfi, onde se encontram até os dias de hoje. Santo André também é padroeiro da Rússia e Escócia,
mas olha para o mundo inteiro com enorme capacidade de intercessão do reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.